Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Certo homem que desceu da Judéia ensinava aos irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume instruído por Moisés, não podereis ser salvo. Então, Paulo e Bernabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa daquela questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e, passando pela Fenícia e por Samaria, relatavam a convenção dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegou a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e presbíteros. Então, relatando tudo que Deus havia feito por meio deles, mas alguns do grupo religiosos, os fariseus, que havia crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecesse à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E, havendo grande dissensão, Pedro levantou-se e disse-lhe: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para que os gentios ouvissem a minha boca as palavras do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós. E não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhe os corações pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, e pondo aos discípulos um jugo que nem menos, nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Bernabé e Paulo, que contava quantos milagres feitos extraordinários e sinais Deus havia realizado por meio dele, entre os gentios. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi aos encontros dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso levantarei ou reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tomarei a levantá-las, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invoca o nome do Senhor, o nome dele. Diz o Senhor que fez essas coisas, conhecida desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escreve a eles que se obtenha das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne e da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde o tempo antigo, em cada cidade, Moisés tem homens que o pregue e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então percebeu que aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolheram homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Bernabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram esta carta aos apóstolos e aos irmãos presbíteros e aos irmãos dentre os gentios, a Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Desde que soubemos que... Agora presta atenção. Desde que soubemos que alguns de nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras confundindo-vos a mente. Pareceu-nos bem ter chegado a um acordo. Escolhe alguns homens e envia-nos com os nossos amados Bernabé
e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também vos anunciarão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias, que vos obtenha das carnes de animais sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne animais sufocados e da imoralidade sexual. Fareis bem se vos guardares dessas coisas, fazendo voto de que esteja tudo bem entre vós. E tendo-se despedido, desceram para Antioquia, e depois de reunir a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pelo ânimo recebido. Em seguida, Judas e Silas, que também era profeta, exortando os irmãos com muitas palavras, o fortaleceram. E tendo-se demorado ali algum tempo, partiram com a bênção dos irmãos, a fim de retornarem aos que o havia enviado. Mas Silas achou melhor permanecer ali. Paulo e Bernabé demoraram-se durante algum tempo em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor, juntamente com muitos outros. Decorrido alguns dias, Paulo disse a Bernabé: vamos visitar os irmãos em toda a cidade, onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Bernabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panífia havia se afastado deles e não os acompanharam no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que não se separaram de um lado ou outro. E Bernabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, confiando pelos irmãos a graça de Deus, confirmada pelos irmãos, pela igreja, a graça de Deus. No versículo 41, e passou pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Ouça, entenda, que no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós temos o primeiro versículo até o versículo 41. Veja que são bastante versículos, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nos revela a doutrina da igreja. No Atos, capítulo 15, fala a respeito das doutrinas. As doutrinas das igrejas no campo dos gentios. E se nós observarmos o capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo 41, que é o capítulo das doutrinas, nós só encontramos 3. Veja que o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é o capítulo das doutrinas. E só encontramos 3. Só encontramos a doutrina que está escrito lá em Gênesis, capítulo 9, que temos nos guardar, que temos que respeitar o sangue dos animais. Encontramos a segunda doutrina, que está escrito em Levítico capítulo 17, que temos que guardar, respeitar e não comer carne sufocada dos animais, porque a carne sufocada é uma carne podre. Você sabia que um animal sufocado, mesmo que você pegar a carne dele e colocar ela no freezer, na geladeira, mesmo assim ela estraga, porque é uma carne podre, porque o sangue está ali, o sangue foi sufocado, morto ali junto com o corpo e não saiu. Eu, por exemplo, já trabalhei nessa área, e os animais, quando eu via a morrer, eles espumavam pelas suas narinas, pelas suas bocas saíam alguns líquidos. E quando sufoca um animal, fica tudo isso preso. Então a carne se torna uma carne podre. Por isso em Levítico 17 fala para não comer carne sufocada.
O terceiro mandamento é o mandamento de Salmo 115. Fugir da idolatria. Salmo 115. Porque, agora, no mundo que vivemos, presta atenção, a doutrina da igreja está em Atos capítulo 15, que é Gênesis 9, Levítico 15 e Salmo 115, Levítico 17 e Salmo 115. Agora, quando se fala de Salmo 115, que é a idolatria, nós vivemos num mundo, principalmente no Brasil, que tudo se adora. Você vai no júri, está lá o juiz, o advogado, idolatria. Você vai no mercado, está lá as prateleiras lotadas de alimento, tem a idolatria. Você vai na mercearia, tem a idolatria. Você vai numa quitanda, num barzinho para comprar uma Coca-Cola, tem a idolatria. Você vai na esquina, nos quarteirões, tem a idolatria. Nós vivemos no mundo idólatra. E como sobreviver nisso, se a própria palavra diz para nós fugirmos da idolatria? Lembra da história de Naamã? Naamã, aquele homem que mergulhou na água várias vezes, e na última vez que ele mergulhou, ele saiu limpo, puro a sua pele. Lembra da história dele? Segundo Reis, capítulo 5. A história de Naamã. Tu lembra o que Naamã falou para Eliseu? Ele disse: Eliseu, servo do Deus Altíssimo, Criador. Ele falou umas palavras lá, mas ele disse assim para o profeta, ele disse: quando o rei me levar no templo de Rimon, o Deus lá do estrangeiro, quando ele me levar no templo, que ele apoiar as mãos em mim, eu lhe peço perdão, porque eu sei que só existe um Deus. Eu sei que só existe um Deus, porque ele me curou da minha lepra. Mas quando o rei colocar a mão em mim, diante do seu Deus lá, o que eu farei? O que Eliseu falou para Naamã? Vá em paz. O que nós temos que fazer aqui neste planeta? Viver também em paz. Porque não tem para onde correr. Foi o que eu falei. Em todas as esquinas e quarteirões, cidades, estados e país, existe idolatria. E nós temos que viver entre elas num coração puro perante Deus, porque está escrito, o coração puro verá a Deus. Entenda isso, Mateus 5. Nós vivemos no meio dos lobos, dos leões, das feras, mas como simples pombo, nós temos que suportar e viver ágil como a serpente. Nós vivemos no meio de bilhões de sementes de joio, e nós somos umas sementes de trigo. E nós temos que suportar. Porque no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é o capítulo das doutrinas para a igreja. E incrivelmente, eu digo assim, com muita vontade, é de muita alegria que só descobrimos três doutrinas para a igreja: o sangue, a idolatria e o respeito. Queridos amados irmãos, leia com atenção, ouça com atenção esta pregação, porque o livro de Atos é um livro muito importante e nós estamos fazendo a leitura dessa série. Hoje já estamos aqui no capítulo 15 e daqui a pouquinho iremos falar do capítulo 6, ou 16. A vocês do YouTube, um abraço. Um beijo. Se inscreva no canal, viu? Vocês do YouTube, por favor, se inscreva no canal.